Oi pessoal, tudo bem? Voltei, eu sou a Thalita do canal Eu e os Livros e hoje eu tô aqui para falar do Divergente. Eu acabei de ler esse livro e eu adorei muito ele e eu já tô na metade do Insurgente e ainda tenho o Convergente. E eu fui na livraria e eu vi que tenho 4 também e eu vou comprar. E a minha cadela, ela desatou a latir bem na hora de fazer o vídeo, mas não tem problema, deixa ela latindo aí. Então eu li o Divergente. Divergente ele se passa na cidade de Chicago, no futuro, onde o governo ele se divide em facções. Tem a facção da abnegação, da amizade, da audácia, da franqueza e da erudição. Cada abnegação é como se fosse um grupo social. Como, por exemplo, na audácia, é o grupo que serve como segurança da cidade. Então, eles são pessoas corajosas que não têm medo de lutar pelos outros. Na franqueza, todas as pessoas têm que falar a verdade sempre, eles não admitem mentira, eles dizem que mentira é algo super... me fugiu a palavra. Algo super egoísta. Então a sociedade ela é dividida nessas facções. Quando a criança ou adolescente faz 16 anos, ele tem que escolher para qual facção ele vai ir. Se ele vai continuar da facção dos pais dele ou se ele vai mudar de facção. Então é feito um teste de aptidão. As pessoas com 16 anos vão até o local onde é feito esse teste, eles injetam um líquido na pessoa e a pessoa vai ter uma simulação. É como se fosse uma visão de um procedimento. Ali eles vão fazer alguns testes e a pessoa vai ter que fazer escolhas. Essas escolhas vão definir para qual facção essa pessoa vai ir ou essa pessoa tem mais afinidade. A protagonista do livro, que é a Beatrice Prior, ela vai para esse teste e quando ela está fazendo esse teste, ela não consegue decidir entre uma escolha e outra. Ela faz mais de uma escolha por vez. Então o teste dela dá inconclusivo, que seria o divergente, pois ele não se encaixa somente em uma facção, mas em mais de uma, no caso dela em 3 facções. Então a moça que está fazendo o teste dela diz que é para ela ir para casa, dizer que o resultado do teste dela deu abnegação, que a família dela vem dessa facção, ela vem dessa facção, então era para ela dizer que deu abnegação e não contar para ninguém que o resultado dela era inconclusivo. Então ela volta para casa sem saber o que fazer, ela já estava muito nervosa antes, não sabia qual facção escolher e agora piorou toda a situação porque ela não sabe de vez qual é a facção que ela vai escolher. Mas ela decide escolher a audácia, que é a facção das pessoas que protegem a cidade. Só que essa facção não é muito bem vista pelas outras facções. Para as outras facções é um bando de loucos que ficam se arriscando, muitas vezes em prol só de diversão e não de um bem maior. Mas ela não se importa e ela escolhe essa facção. E o irmão dela, o mais velho, chamado Caleb, ele também muda de facção e vai para a erudição. E então os dois deixam os pais. Acontece que quando você muda de facção, você esquece a sua família anterior. Porque eles têm um lema que diz facção antes do sangue. Então, quando você muda de facção, você esquece sua vida passada, tu acaba vivendo a partir dali para viver para sua nova facção. E ela vai para essa facção e o primeiro teste deles para ver se você pode ficar na facção ou não é pular de um trem em movimento. Ela faz isso sem hesitar, ela pula do trem, pois ela já tem aquilo internalizado nela. Depois eles chegam na beirada de um edifício enorme, com um buraco assim no meio,
e eles pedem para que eles pulem do edifício. E para ajudar, né, a atriz, a Beatriz, ela é a primeira a pular. Então ela pula e quando ela chega no final do buraco tem uma rede que segura as pessoas e é por ali que eles entram no complexo da Audácia. Quando ela chega lá, a pessoa que ajuda a descer, ela a descer da rede é um moço chamado Quatro. E ele pede para ela escolher um novo nome para essa nova vida dela. E ela escolhe Tris. Ela diz que será chamada de Tris. Então todos começam a chamar ela assim. Acontece que como ela veio da abnegação, todos lá começam a tirar sarro da cara dela, dizer que ela é uma careta, que a facção dela só vivia pros outros e coisa e tal. E ela começa a ficar com raiva disso, porque além dela ter deixado a facção dela, ela não gostaria que falassem mal, porque os pais dela ainda estão nessa facção. Então ela não gosta disso. E tem o Peter, que é um dos vilões do livro, que ele vai fazer de tudo para tentar botar a atriz para baixo e fazer com que ela não se dê bem. Para entrar na Audácia, eles têm que passar por um período de testes para ver quem que é corajoso o suficiente para entrar na Audácia. E ela começa muito mal esses testes, mas ela vai avançando e melhorando conforme o tempo. O 4, esse moço que ajudou ela a descer da rede, ele vai ser o instrutor deles. Ele vai treinar eles e ver quem vai se saindo melhor. Acontece que ele acaba se apegando muito à atriz, mas ele não pode deixar isso transparecer, porque senão vão achar que é favoritismo. E na verdade não é, porque ele não favorece as provas dela, até ela apanha muito em uma das provas. E o livro ele vai se dar nisso, por enquanto, nessa busca da atriz a conseguir entrar na Audácia. Acontece que a facção da erudição está tentando destruir a facção da abnegação, porque é eles que têm o poder. A abnegação, ela tem o governo, todos os membros dela fazem parte do governo. E a erudição não quer isso, a erudição quer que ela tenha o poder do governo. Então ela vai tentar atacar a abnegação. E nisso vai mexer com várias outras coisas. Vai acabar dando uma revolução aí, uma coisa bem surpreendente no livro, que é mais ali pro final, então eu não vou contar para não dar o final da história. Mas é uma história muito legal, ela envolve escolhas da gente. A gente fica imaginando, se eu tivesse no lugar da atriz, qual escolha eu faria. Eu não sei se eu conseguiria deixar minha família para trás, se eu seria tão corajosa quanto ela. E nesse livro eles têm que enfrentar o medo deles, os medos mais profundos, aqueles que eles resguardam para não enfrentar, eles vão ter que enfrentar. E isso é muito legal, porque aborda essa temática do medo e aquilo que a gente guarda e não revela para os outros, a gente teria que, na verdade, enfrentar eles. E esse livro é muito legal. Eu indico para todos vocês que vocês leiam, ele vale muito a pena. Eu gostei, não sei, eu acho que eu gostei mais da série dos Jogos Vorazes, que é mais ou menos a mesma coisa, distopia, né? O mesmo segmento, não a mesma história, obviamente. Mas esse aqui é muito bom também. E eu adorei o filme, eu só fui ler os livros porque eu vi o filme na TV. E daí eu me interessei, fui ver os livros. Agora eu tô esperando pra vir o Insurgente pra locadora. Daí eu vou locar e assistir em casa, não quis ir no cinema. Mas eu tô esperando e vamos ver. Eu adorei o primeiro filme. Eu achei que a atriz escolhida pra ser atriz, ela representou melhor o papel de atriz do que de Hazel no A Culpa das Estrelas. O 4 foi o ator assim que eu imaginei ele no livro igual ele é o ator. Eu não escolheria um ator diferente. Eu acho que o filme ficou bem legal também. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, vocês cliquem em curtir, se inscrevam no canal e aguardem mais resenhas. Essa foi a resenha do Divergente. E até mais, pessoal. Beijo. Tchauzinho.